Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, ou boa madrugada, que clicou neste documentário, na qual é mais uma produção em nome do Colégio Desafio, dessa vez junto com a professora Gislene Oliveira. Somos do primeiro ano C, juntos, Marcelo Caliani, Henry MacLauf, Henry Massuia, Cauã Lages, Gustavo Vaz e Caio Zamit, e eu, Bruno Romano, estaremos trazendo mais uma produção para vocês que buscam o conhecimento geral, conhecimento na arte, conhecimento histórico e etc. Bom, o documentário de hoje, ele é um tema antigo, mas muito interessante, curioso, que ainda chama a atenção de muitas pessoas, né? Inclusive de professores, de artistas e etc. O tema abordado no trabalho de hoje, no documentário de hoje, será a arte medieval. O contexto de arte medieval, o tempo que ficou atuando, por exemplo, e o que ela nos deu, que está presente ainda nos dias atuais. Onde ela era aplicada, bases de aplicação da arte medieval, entre outros fatores. É interessante que no começo do documentário eu disse bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, porque para mim não tem hora para buscar conhecimento, para buscar QI, curiosidades, entre outras coisas. Então, seja bem-vindo a mais uma produção e senta que lá vem história. Olá a todos, meu nome é Marcelo Caliani, sou aluno do ensino médio e hoje eu vim aqui falar um pouco, sobre um dos períodos mais importantes e significativos da história da humanidade, que é a Idade Média. Bem, como que deu início? A Idade Média se deu início com o final, do Império Romano Ocidental. Por volta de 476 d.C., o Império Romano vinha de crises econômicas, crises sociais, crises políticas, descentralização urbana e invasões bárbaras, os ostrogodos, os francos, entre outros povos. A Roma era um dos maiores impérios que já haviam naquela época, se separou, dominavam totalmente a Europa, acabou, e com isso deu início à Idade Nova, a Idade Média. A Idade Média durou mais ou menos seus 1000 anos, do século V até o século XV, e teve como destaque durante esse período as Cruzadas, que após o fim do Império Romano, a Igreja Católica se fortaleceu bastante e sua influência aumentou também. Com isso, as Cruzadas eram guerras com o objetivo de retomar o que chamavam de Terra Santa, Terra Sagrada, dos muçulmanos durante mais ou menos o século VI. Além das cruzadas, vale lembrar peste bubônica. Peste negra foi uma doença que avassalou as terras da Europa durante o século XIV, mais ou menos, matando 1/3 da população total, tirando vidas de artistas muito famosos ou parentes de artistas muito famosos. Um do exemplo é o Caravaggio. O Caravaggio, a maior parte da sua família morreu pela peste bubônica. E por fim, mas não muito menos importante, as faculdades. Existem faculdades que sim, foram fundadas muito antes da Idade Média. Porém, a Idade Média foi o início de faculdades com os cursos que ainda hoje temos hoje. Medicina, direito, a gente tem coisas assim que vieram desde o passado. A faculdade de Coimbra, por exemplo, é uma. Se eu não me engano, data-se de 1200 para cá. Mas bem, por que foi tão importante assim o início da Idade Média? Com o fim do Império Romano, o território foi ocupado por outros povos, por outros reinos menores, por outros feudos. Sim, foi com o início da Idade Média também nasceu o feudalismo, já que a descentralização urbana fez com que a agricultura fosse mais compensadora. O pessoal trabalhava por troca da segurança, a igreja começou a ganhar força, os reis ganharam mais dinheiro, ficaram mais ricos, ficaram mais poderosos. Com o fim, depois do feudalismo, começou o mercantilismo, e isso foi chamado de Idade Média. Idade Média foi chamado o período onde
descentralizou todo o poder político e econômico e ele foi reconstruído com outro sentido. A Idade Média acabou mais ou menos em 1500 com as ideias renascentistas, com o início do que a gente conhece hoje como capitalismo, só que naquela época com outro nome, mercantilismo, né? Olá, sou Henrique Massuia Silva e hoje eu irei mostrar e falar sobre as ideias, funções e características da arte medieval. A arte medieval foi predominantemente religiosa, marcada pela construção de templos, igrejas, mosteiros e palácios. Ela se desenvolveu em um tempo em que a Igreja Católica influenciava e controlava todas as produções científicas e culturais. Portanto, a arte medieval teve a função de aproximar todos de sua influência, aumentando assim o seu controle e poder sobre o povo. Os pontos fortes e principais da arte medieval foram a arquitetura, a pintura e também a escultura. Em questão de arquitetura, houve alterações dos principais estilos da Idade Média. Nos séculos X, XI e XII, predominavam as construções em estilo românico. Já por volta do século XII até o XV, as construções passaram a adotar o estilo gótico. Retratando as figuras religiosas, a pintura medieval era usada para ilustrar manuscritos e murais. Porém, ela não havia perspectiva. Por exemplo, as figuras humanas eram chapadas e rígidas, não seguindo nenhum tipo de perspectiva ou volume. Os santos eram representados sempre com um olhar fixo e também com o halo, que é uma luz em forma de círculo ao redor da cabeça. Como exemplo, temos aqui o mosaico do Imperador Constantino, do Império Bizantino, que durou com o começo do Império Romano do Oriente e acabou com o fim do Império Bizantino em 476 d.C., assim acabando a Idade Antiga e começando a Idade Média. Então esse mosaico foi para representar como alguém superior, mais divino, sendo esse o próprio imperador. Para finalizar, vamos falar sobre as esculturas. As esculturas eram feitas a partir de metais, marfim e pedras para esculpir imagens que decoravam o interior dos templos. Um exemplo dessas esculturas é esta aqui. Olá, boa tarde, meu nome é Emma Claufer e hoje eu vou falar um pouco sobre a arte românica. A introdução à arte românica floresceu na Europa entre os séculos XI e XIII. Foi um período marcado por um renascimento cultural e artístico após o declínio do Império Romano e os tumultos da Idade das Trevas, caracterizada por suas arquiteturas robustas, esculturas ornamentadas e pinturas religiosas. A arte românica reflete as aspirações espirituais e as condições sociais da época. Esse trabalho busca explorar as características distintas e os principais aspectos da arte românica, destacando sua importância e influência na história da arte europeia medieval. Contexto histórico e social. A arte românica surgiu em um momento de transformação profunda da Europa. Após séculos de instabilidade política e invasões bárbaras, a sociedade começou a se reorganizar sob a influência da Igreja Católica e da cultura cristã. A ascensão do feudalismo e o renascimento do comércio proporcionaram um ambiente propício para o florescimento das artes, especialmente nas regiões da Europa Ocidental. Características da arte românica. A arquitetura. A arquitetura românica é marcada por igrejas e catedrais imponentes, caracterizada por paredes espessas, arcadas semicirculares, abóbadas de berço e torres altas. Exemplos notáveis incluem a Abadia de Cluny, na França, e a Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha. Escultura. Esculturas românicas adornam as fachadas e os portais das igrejas, muitas vezes representando figuras religiosas e cenas bíblicas. Os relevos são esculpidos em pedra e mostram uma qualidade expressiva e simbólica, como os capitéis decorados com motivos vegetais e animais. Pintura.
A pintura românica são encontradas principalmente em afrescos e murais dentro das igrejas. Elas retratam temas religiosos como a vida de Cristo e os santos, e são caracterizadas por cores vibrantes, formas simplificadas e uma ênfase na narrativa visual. Função e significado da arte românica. A arte românica desenhou um papel central na vida religiosa e cultural da Idade Média. As igrejas e catedrais serviam como locais de culto e peregrinação, enquanto as esculturas e pinturas comunicavam as doutrinas da Igreja Católica para sua população, predominantemente analfabeta. Além disso, a grandiosidade e a beleza das obras de arte refletiam a crença na glória de Deus e a busca pela salvação espiritual. Legado da arte românica. Embora tenha sido sucedida pela arte gótica, a arte românica deixou um legado duradouro na história da arte europeia. Muitas das igrejas e catedrais românicas ainda estão de pé hoje, testemunhando a habilidade técnica e devoção religiosa dos artistas medievais. Além disso, a estética românica influenciou movimentos posteriores como o Renascimento, inspirando artistas a redescobrir as formas e os temas clássicos da antiguidade. Conclui-se que a arte românica é um testemunho vívido da fé, da criatividade e da habilidade técnica dos artistas medievais europeus. Sua arquitetura grandiosa, esculturas detalhadas e pinturas evocativas capturam a essência espiritual e cultural da Idade Média, deixando um legado duradouro na história da arte e da civilização ocidental. Ao estudar e apreciar a arte românica, podemos entender melhor as aspirações e os ideais que moldaram a Europa medieval e ainda ressoam em nossa própria época. Muito boa tarde a todos, meu nome é Gustavo Vaz, eu sou do primeiro ano C e hoje eu vou dar uma breve explicação sobre o que foi as gárgulas e as quimeras. As gárgulas eram criaturas místicas e assombrosas que eram utilizadas para decorar catedrais e edifícios com o fim de espantar os maus espíritos. Tiveram seu auge nos tempos góticos e tinham como função prática a bica de escoamento, que era utilizada para evitar que as águas das chuvas elas penetrassem nas paredes, assim evitando a erosão. As quimeras são figuras arquitetônicas ornamentais e podem ser encontradas principalmente nos edifícios históricos e nas catedrais góticas. Seu nome era baseado na mitologia grega. A quimera ela era uma criatura que tinha cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente. Diferente das gárgulas, a quimera não tinha função prática, ela era somente decorativa. Elas eram esculpidas de formas grotescas. Frequentemente elas combinavam com animais e criaturas místicas. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu, Bruno, estou de volta aqui para gravar mais um trecho do nosso documentário sobre a arte medieval. Vocês viram aí alguns integrantes falando sobre diversos temas, né? Dando continuidade. Então vamos entrar com mais uma brecha, mais uma característica do que foi e do que é a arte medieval. Bom, antes de tudo, estamos num lugar diferente, né? Como vocês podem ver, um lugar com o tom medieval, que é do que se trata o nosso documentário. Para quem não conhece, estamos na Masmorra Tropical, em um restaurante localizado em Cotia, no qual tem o seu tema, né? Um restaurante temático, puxado para essa coisa medieval mesmo. No que será tratado nesse trecho? O estilo gótico das catedrais. As catedrais, das quais ainda existem muitas, né? Como de Notre Dame, que tem esse estilo medieval puxado para o gótico, que será abordado agora nesse trecho. Então, vamos conhecer um pouquinho do lugar e falar sobre o que foi e o que é esse estilo gótico, no qual tem origem da arte medieval. Bom, o estilo gótico das catedrais foi um estilo que teve o seu auge, ou seja, onde mais houve a construção de catedrais, onde mais houve investimento político nesse tipo de obra, foi na Baixa Idade Média, no século XII. É ali que muitas catedrais foram construídas. Baixa Idade Média, período medieval. O destaque da arquitetura gótica foi para catedrais e igrejas. Por isso,
Esse tipo de arquitetura ficou conhecida como a arquitetura das catedrais. Bom, agora eu vou explicar brevemente o que, para mim, é uma das partes mais importantes de deixar bem claro, que é as características das obras, das igrejas, das catedrais, que absorvem o conceito da arte medieval atrelado ao estilo gótico. Uma das principais características é a adoção das abóbadas ogivais. Outra bem marcante são os arcos, que vão desde auxiliar a sustentação da igreja, como também a formosidade, os detalhes, né? Atrelado a isso, os grandes detalhes desse tipo de obra, detalhes extremamente refinados, que demoraram anos para serem bem executados, atrelado aos detalhes. Os vitrais, que exemplificam histórias bíblicas, fatos bíblicos, passagens bíblicas, sempre mostrando as figuras bíblicas. Juntando esse fato das figuras bíblicas, apresenta-se a característica na qual, para mim, é a mais interessante, é a mais bacana de se estudar e a mais relevante. É a verticalidade dessas obras, ou seja, ficar um pouco íngreme assim, né? Por que eu acho isso interessante? Pelo simples fato de que esse tipo de obra buscava sempre exaltar o divino. Partindo desse ponto, essa verticalidade se explica para aquela obra se parecer mais próxima ao divino, ou seja, mais próxima ao reino dos céus. Por isso, esse formato dos tetos, ou enfim. Então, essas são as principais características que vão te ajudar a olhar para uma catedral e falar: esse tipo de catedral está atrelado à Idade Média. Esse tipo de catedral está atrelado ao estilo gótico. Olá, eu sou o Cauã do primeiro C do ensino médio e vim falar para vocês sobre os quadros de luz, ou vitrais. Bom, os vitrais têm suas origens na antiguidade, onde eram usados em contextos religiosos e culturais. No entanto, foi durante a Idade Média que os vitrais alcançaram seu auge como forma de arte. Com a maioria da população medieval sendo analfabeta, os vitrais desempenharam um papel crucial em ensinamentos bíblicos e religiosos, oferecendo uma forma visual de comunicação acessível a todos. A produção de vitrais medievais envolvia uma técnica meticulosa e especializada. Os materiais principais incluíam vidros coloridos e tiras de chumbo, que eram cortados e montados para criar padrões e figuras. Os artesãos e mestres vitralistas, eles desempenhavam um papel fundamental na criação dessas obras de arte. Os vitrais góticos eram ricos em simbolismo e iconografia. As cores vibrantes, padrões geométricos e figuras representadas tinham significados específicos, destinados a ensinar e inspirar os fiéis. Os temas comuns incluíam cenas bíblicas, histórias de santos e jornadas espirituais da alma. Os vitrais eram uma ferramenta poderosa para reforçar a autoridade e a mensagem da Igreja Católica. Os vitrais góticos também apresentavam figuras alongadas e uma sensação de leveza e transcendência, refletindo os ideais espirituais da época. Algumas das catedrais mais famosas do período gótico são conhecidas por seus magníficos vitrais. Exemplos icônicos incluem os vitrais de Chartres, famosos por sua beleza e complexidade, os da Notre-Dame de Paris, que inspiraram gerações de artistas, e o de York Minster, que retrata uma variedade de histórias religiosas e seculares. Ô, louco! Vocês já estão aqui de novo? Então, beleza. Bom, tava rodando meu trem aqui, mas já que vocês voltaram, vou dar atenção para vocês. Bom, como vocês puderam ver, o contexto de arte medieval é muito maior do que eu mesmo pensava ao gravar a introdução deste documentário. Vimos que não é tão simples como havíamos pensado, né? Temos muito mais coisas além do que o simples contexto artístico. Eu achei extremamente interessante o fato da arte medieval se basear no conceito religioso, onde muitas igrejas, palácios, mosteiros e templos foram construídos com base na arte medieval, com base no contexto e nas características primárias da arte medieval e que residem até hoje. Bom, gravar um documentário como esse não é tão fácil, gera muito esforço e trabalho,
e união do nosso grupo, em todos ter a competência de mandar na data correta, também do meu pai em editar, que todos nós fazemos um grande esforço para essa produção. E todos nós, o grupo inteiro e eu, esperamos que vocês tenham gostado deste documentário, que vocês pudessem ter aprendido alguma coisa sobre a arte medieval. E muito obrigado para você que assistiu até aqui. A gente se vê nas grandiosas próximas produções com outros temas, seja arte, política ou até mesmo ferrovias. Obrigado para você que assistiu até aqui. A relação histórica da arte medieval é com a religião cristã.